Pois muito bem, caros alunos, aí nossa aula sobre aceleração angular, diferente da aceleração que gera carga G, né, aceleração linear, seja ela retilínea ou radial, elas envolvem uma movimentação, né? O indivíduo ele é movimentado ou para um lado e para o outro, ou para frente e para trás, ou para cima e para baixo. Na aceleração angular, não. A gente já não fala em carga G, a gente fala aqui que é uma carga R. E não existe uma movimentação, existe sim giro em torno dos eixos. Nós temos 3 eixos, pode acontecer giro em torno do eixo Z, ou Y, ou X. Então, é um movimento em relação ao próprio corpo e não em relação à aeronave, é bem tolerada. Giro até 60 giros por segundo a gente tolera, o que já seria incompatível com o voo. Então, não tem nenhuma aeronave que vai produzir aí uma aceleração de 60 giros por segundo. Então, a gente tolera bem esse tipo de aceleração. Bom, se o avião ele girar em torno do eixo X, a gente chama isso de rolagem, ou roll em inglês. O dispositivo da aeronave responsável por esse movimento são os ailerons, e esse tipo de movimento recebe outros nomes também, como inclinação lateral, bancagem. Muito bem, se a gente abaixa ou levanta o nariz do avião, isso daí é um movimento de giro em torno do eixo lateral Y, chama basculamento ou pitch. O dispositivo da aeronave responsável por esse movimento são os profundores, e esse movimento também recebe nomes de subir ou cabrar, descer ou picar, arfagem, tangagem. A outra opção é girar em torno do eixo Z, que é a guinada ou IO, muito comum aí dos helicópteros, né, que fazem isso com facilidade. O dispositivo responsável por esse movimento no avião é o leme. E esse movimento ele recebe sinal de positivo e negativo, lembrando que na carga, quando a gente recebe uma aceleração tipo G, né, uma aceleração linear, também tem sinal positivo e negativo, e aqui não poderia ser diferente. Então, quando eu vou me referir a um tipo de movimento, eu falo que eu recebi uma carga R, né, uma aceleração angular, o eixo acometido foi tal e foi positivo ou negativo, tá? Então, no roll, na rolagem, a gente chama o movimento de positivo quando a rolagem é para a direita, é quando o avião vai girar, então, no sentido horário. E é negativa quando o avião gira para a esquerda, ou seja, sentido anti-horário. Basculamento ou pitch, levantou o nariz do avião, subida é positivo, baixou o nariz do avião, é uma aceleração angular negativa. E a guinada, se for para a direita, positiva, se for para a esquerda, negativa, também chamada de IO, guinada ou IO. Então, aqui estão os eixos que vocês podem observar e os giros, né? Então, o giro no eixo X, sentido horário para a direita é positivo, sentido anti-horário para a esquerda é negativo, assim vai, né? Todos os eixos têm um sinal positivo e negativo, lembrando que isso aqui não é força G, é força R. Para a gente fazer um exercício, ó, as setas dessa imagem, elas representam o movimento, ou são todos positivos ou são todos negativos. O que vocês acham? Então a resposta correta é que essas setas estão mostrando movimentos positivos, tá certo? O roll está no sentido horário, o IO aí amarelo está para a direita e o pitch está levantando o nariz do avião. Verificação do aprendizado. Então, ó, esse avião aí está girando em torno de qual eixo? É o eixo Y, né? O movimento é o basculamento e o dispositivo da aeronave responsável são os profundores. E agora, qual é o eixo que está sendo acometido nesse tipo de movimento? Resposta correta, eixo X, esse movimento é a rolagem, e são os ailerons responsáveis por esse movimento, que também é chamado de inclinação lateral ou bancagem. E agora, qual que é o eixo? Muito bem, esse avião então está girando em torno do eixo Z. O movimento é chamado de guinada ou IO, e o dispositivo da aeronave é o leme, responsável por esse movimento. Bom, esse é o horizonte artificial. Pronto, tirei do horizonte artificial só para conversar um pouco com vocês, para vocês não lerem o que está escrito no slide lá,
Mas o horizonte artificial, ele dá informação para a gente sobre 2 eixos, e ele não dá informações sobre um dos eixos. Ou é o x, ou é o y, ou é o z. Então, a pergunta é, o horizonte artificial, ele não dá informação em relação a qual eixo? Resposta correta é o eixo z, porque ele dá informação sobre o pitch, que é o giro em torno do eixo y, e também dá em relação ao roll, que é giro em torno do eixo x. Ficou faltando, então, o eixo z, tá certo? E para isso, nós temos a bússola, tá? Como instrumento aí capaz de fazer, então, a avaliação dos movimentos de giro em torno do eixo z. Mais uma verificação do aprendizado, aceleração G ou R? Ah, lá, ó, aqui então temos uma montanha-russa e esse carrinho, nesse momento aqui, está fazendo um movimento como se fosse um looping da aeronave. Vamos imaginar que o carrinho está constantemente a 50 km por hora. Qual é a aceleração, então? Então, é uma aceleração GZ positiva, uma aceleração então, onde o sangue desce da cabeça do pessoal e vai para baixo. Se for muito intensa, pode até levar ao desmaio. E aqui, nesse ápice dessa curvatura da montanha-russa, o sangue vai para a cabeça. Então, se o sangue vai para a cabeça, aqui é uma aceleração GZ negativa. E esse brinquedo chamado Vortex é como se fosse uma panela, e o indivíduo fica dentro da panela, colado na parede, as costas ficam encostadas, então, na parede da panela por dentro, né? E começa a girar. No início do giro, o sangue vai para o lado, que é uma aceleração no eixo Y, né? Mas depois de muito tempo girando, vamos imaginar que já não existe nenhuma aceleração lateral, tá? A única aceleração que existe aí o tempo todo além da gravidade, né? É a força centrífuga gerada por esse brinquedo, tá certo? Então todo mundo está recebendo uma força aí, jogando sangue para trás, como se o sangue fosse para as costas. Então trata-se de uma aceleração G no eixo X positiva, porque se o sangue está indo para trás, é porque a força está jogando a gente para frente, né? A parede da panela desse brinquedo está empurrando o indivíduo para frente. Esse é um outro brinquedo, impacto de diversão, que chama Gravitron, é muito parecido com o anterior, também é uma panela que você entra dentro e fica na parede da panela. A diferença é que aqui você pode escolher a posição. Observem esse rapaz que está aí, o número 2, ele escolheu ficar de pé e com as costas coladas aí na parede, né, na lateral. E o indivíduo 1 não, está sentado. Então na hora que começar a girar, né, sempre no início quando gira dá um deslocamento de sangue no eixo Y, mas vamos desconsiderar, vamos imaginar que você já está girando até um tempão. Então quem é que vai desmaiar primeiro, né, gente? Então o número 1 está recebendo G no eixo Z e o número 2 está recebendo G no eixo X. Então quem é que vai vai desmaiar primeiro? Então é o indivíduo que é o número 1, porque recebendo a carga G no eixo Z, a tendência é o sangue sair da cabeça e a pessoa desmaiar. Aqui é um outro brinquedo. Esse brinquedo as pessoas podem ficar com as cadeiras em posições diferentes. O brinquedo movimenta as cadeiras de maneiras diferentes. Então, na situação 1, todos os passageiros aí do brinquedo estão olhando para o centro do brinquedo, o centro do eixo de rotação, tá? Então, quando isso aí começa a girar, nós vamos ter aqui uma aceleração G no eixo X, né, e positiva, porque o sangue está indo para trás, então é como se o indivíduo estivesse indo para dentro. Já na situação 2, o brinquedo muda a posição das cadeiras e aí, ao girar, ele está provocando uma aceleração G no eixo Y, no eixo Y, o sangue está indo para a lateral, né? Aí vai depender do lado que está rodando. Então, se ele está rodando aqui para a esquerda, no desenho de baixo, no número 2, então a força centrífuga está jogando sangue para o braço direito de todo mundo que está aí nesse brinquedo. Então, se o sangue está indo para o lado direito, é porque a força está jogando a pessoa para o lado esquerdo, tá? Aqui só para lembrar os eixos, né? E olha esse caso. Então a pessoa está girando ali, tem o atirador de facas, né?
E a aceleração aqui agora é R, então, tá? A pessoa não sai do lugar, só está girando em torno do eixo X, tá? E é negativo porque ela está girando para o lado esquerdo dela. Lembra que a gente não tem que pensar na gente, tem que pensar nela como está. Então ela está girando para a esquerda, né? Então é uma aceleração Rx negativa. E esse brinquedo que é o queda livre, até morreu gente, né? Morreu gente em São Paulo, no Hopi Hari, já morreu na Disney, né? Às vezes porque a trava não fica muito bem feita e lá em cima a pessoa cai. Então é perigoso, né? É brinquedo queda livre. Lá em cima, quando o brinquedo despenca, o que acontece? O sangue vai para a cabeça, é um GZ negativo. E lá embaixo, quando vai frear, aí o sangue sai da cabeça, aí é um GZ positivo. Muito bem. E o carrossel? O carrossel, a pessoa vai girando, né? O sangue vai indo para o braço direito, se o carrossel está girando ali, caminhando para a esquerda, né? Então, a pessoa que está andando num cavalinho do carrossel vai sofrer aí uma carga G no eixo Y, né? E se o sangue está indo para a direita, é porque a força está indo para a esquerda, então ela é negativa, né? Muito bem. Só para lembrar os eixos aí de novo. E aqui, aceleração GOR. Ah, isso aqui é uma brincadeira, não tem aceleração. É só porque a bonequinha está andando, achei interessante o desenho, mas não está sofrendo carga G, a não ser a gravidade. E essa boneca aí, ela está girando em torno do eixo qual? Z, né? E ela está indo para o lado direito dela. Então, trata-se de um RZ positivo, porque girou para a direita, é positivo. Bom, efeitos das acelerações angulares. Então, a gente pode sofrer uma desorientação espacial e uma aerocinetose. E isso vai ser tema, então, da próxima aula. Obrigado.